Sejam bem-vindos a mais um Poliscast, o podcast de segurança pública. Eu sou Márcio Martino e hoje nós estamos recebendo o Souza, que foi policial rodoviário estadual da Polícia Militar durante 30 anos, trabalhou os 30 anos na Polícia Rodoviária Estadual e ele é especialista em trânsito. Obrigado pela presença aqui no nosso podcast. Martino, eu que agradeço aí a oportunidade de a gente poder falar um pouquinho sobre essa atividade. Beleza, mas antes de começar, vou fazer aquele pedido de sempre, né? Que você se inscreva no canal Márcio Martino, dá aquele joinha pra gente ganhar engajamento aí nas redes, no YouTube, se inscreve, marca o sininho para você receber os conteúdos e já vou presentear o meu convidado logo de início com a nossa caneca preta fosca da QAP Brasil, nossa colaboradora. Ela é personalizada, veja só, com o símbolo do podcast e com nossa QAP Brasil, nossa colaboradora, e ela deixa de presente para todo convidado lembrar da participação aqui no especial no nosso podcast. E não sei se o senhor conhece, mas a QAP é uma loja de armas e munições aqui de São José do Rio Preto que tem 2 unidades. E eles estão com um clube de tiro lá em Badibacite, inclusive o melhor da região, que é a Guns Club, com pista automatizada, climatizada, ambiente familiar, tem quadra de vôlei, o pessoal tem uma área de lazer lá para confraternizar. Quem é sócio não paga aluguel de arma de curso, tem direito aos cursos de aperfeiçoamento para sócios, lá tem pista de IPSC, compatível com a federação, funciona até as 22 horas, de domingo a domingo. Policial tem 50% de desconto para afiliar no clube, e quem é de outro clube pode ir lá uma vez de graça fazer o teste no melhor clube aqui da região de São José do Rio Preto. O site da QAP Brasil é www.armasqapbrasil.com.br e você sabe, sempre tem promoções, o melhor preço. Segue lá a QAP no Instagram, nas redes sociais e sempre agradecer o nosso colaborador. E também a Vototec. A Vototec é uma empresa de tecnologia que também é parceiro novo agora, trabalha com transformação de veículos, viaturas. A Vototec é uma empresa especializada em adaptação completa para veículos da GCM, pessoal que assiste aí da área policial, das GCMs da região. Eles transformam viaturas das patrulhas de Canil, dos Romu, Maria da Penha, até da Defesa Civil. E essa empresa ela fica localizada lá em Sorocaba, São Paulo, e hoje é uma referência na qualidade entre guardas municipais. Para saber mais, segue eles lá no Instagram, no Facebook. Se quiser mandar o e-mail, comercial@vototec.com.br, e mandar um abraço para o nosso amigo da Vototec lá, o Leandro. Inclusive, a gente vai passar um vídeo aí dessa fabricação da Vototec. Você vai ver a transformação que eles fazem aí nas viaturas. Voltando aqui para o nosso bate-papo com o Souza. Souza, o senhor foi policial rodoviário estadual, o senhor estava me contando aqui, que na época que o senhor prestou tinha uma diferença. Você prestava especificamente para a polícia, por exemplo, para a rodoviária estadual. Sim. Então, na época, na década de 90, né, isso aí foi no ano de 90, o concurso era feito por unidades. Então, você prestava o concurso para aquela unidade a qual você tinha a pretensão de estar servindo. Não hoje, né, que você faz um concurso único, depois é dividido
e você escolhe através de notas que você vai tirando, mas na época eu prestei para o policiamento rodoviário e, uma vez aprovado, fiz o curso no policiamento rodoviário e permaneci no policiamento rodoviário, né, durante os 30 anos aí da minha vida profissional. Por que o senhor resolveu escolher o policiamento rodoviário? Isso aí vem de infância, na realidade, né? Na época, o meu avô, eu era garoto, o meu avô ele me levava todo domingo. Nós tínhamos algumas visitas que não podia faltar, que não podia deixar de ocorrer. Era ir ver a estação ferroviária, ver o trem, e ir lá na base da polícia rodoviária para ver as viaturas, para ver os carros acidentados, conversar com os policiais. E aí, desde garoto, eu falava pro pessoal que eu tinha intenção de ser polícia rodoviária e cheguei a trabalhar com alguns deles. E a polícia rodoviária já tinha aquele uniforme bacana, com a bota mais alta, umas viaturas diferenciadas, ou não? A minha turma, porque uma característica do policiamento rodoviário foi até o ano de 89, foi aquela farda CAC, né, com a bota cano alto, o cap e a farda CAC. E a minha turma, por exemplo, foi a primeira a utilizar o azul, o cinza bandeirante, na realidade, né? E até no início, até que para a população poder distinguir, poder identificar a gente já ficou um determinado tempo trabalhando junto com outros policiais com fardamento CAC para ir demonstrando, para ir para a população e se familiarizando com essa mudança. E aí, depois de um tempo, já passou tudo a ser o cinza bandeirante. Legal. O que mudou dessa época aí, de quando você entrou, de quando o senhor entrou na polícia rodoviária, para hoje, assim, uma coisa que destaca, assim, que o senhor lembra? O que mudou? A própria estrutura, né? A tecnologia. Para você ter uma ideia, você saía da base operacional, você andava alguns quilômetros, o rádio já não falava. Né? Então, você precisaria fazer uma consulta, você tinha que ir a um orelhão, um telefone público, fazer uma ligação na base, aí eles ligavam em São Paulo para fazer a consulta e aí retornava o resultado da consulta. Então, era uma coisa bem, né, bem difícil de você consultar todo o veículo e tal. E hoje a facilidade, hoje com a tecnologia, com rádios digitais, né, com TMD nas viaturas, com as consultas que você faz ali de imediato. Então isso aí eu digo que melhorou bastante para a atividade, a questão de comunicação, a questão de equipamentos, a questão de viaturas. Sim. Falando em tecnologia, a Vototec, empresa de tecnologia e adaptação de viaturas. Vou voltar no assunto, já que ele tocou, né? Também instala giroflex, tem diversas atividades, acompanha lá na rede social. A Vototec, uma empresa muito bacana nesse sentido aí para as polícias, para as guardas municipais. Mas você falou de tecnologia. Hoje a tecnologia é uma ferramenta importantíssima, né? Principalmente porque eu vejo assim, a Polícia Rodoviária Estadual, assim como a Federal, né? Ela tá tomando conta de rodovias. E ali o crime tá andando sobre as rodas, né? Transporte de drogas, creio que até desmatamento, às vezes eu vejo caminhões circulando, enfim, cargas ilícitas. Ali passa uma quantidade grande de crime nas rodovias, né? Porque é dali que eles têm que sair de um lugar para o outro. Sem dúvida, né? A gente percebe que as rodovias é utilizada no dia a dia aí também para ilícitos penais, para deslocamentos, para realização de ilícitos penais. Então a gente vai encontrar de tudo na rodovia. Isso aí, sem dúvida, é uma realidade. E cada dia mais, né? E aí a gente vê, a Polícia Rodoviária, ela faz grandes apreensões, né? Desse tipo de situação. E aí, para chegar nisso, tem que ter uma certa inteligência, uma certa, né? Com certeza. Então, hoje, né, a polícia ela tem serviço de inteligência que faz um mapeamento, existe todo um estudo em cima disso daí, em cima dessas tecnologias, para que realmente possa ter êxito, né, nessas grandes apreensões aí que se realizam.
Sim, e é importante que a população também, quando sabe de alguma informação, fazer denúncia, né? Às vezes para... Com certeza. Na realidade, a população tem que ser parceiro dos órgãos de segurança pública, né? Tendo conhecimento de algo nesse sentido, informe o policiamento, né? Pode ser feito denúncias anônimas para que possa realmente ajudar, colaborar com o trabalho do policiamento. Uma coisa que eu acho muito desafiador nessa questão das polícias que trabalham na rodovia, né? É a questão me parece que o risco ele é maior, muito maior que na cidade, porque ali você está fazendo um policiamento e também que geralmente atinge uma área grande, né? Os batalhões ali, eles pegam uma área gigantesca, né? Para cobrir, e aí se envolve num acidente de trânsito que você tem que atender ali, e aí um acidente pode gerar outro, e aí você tem que de alguma forma atender o acidente e preservar que não aconteça com você mesmo, né, que tá ali, né, os carros em alta velocidade. Como que era lidar com esse trabalho? É realmente muito arriscado, né? É arriscado, né? É arriscado porque uma rodovia, os veículos estão trafegando em velocidades superiores, maiores, né? O nível de desatenção frente a uma viagem longa é muito grande, né? Então, o policiamento, o agente ali tem que estar sempre bem atento a esses riscos aí, né? Não é à toa que, infelizmente, vários policiais rodoviários já acabaram perdendo a vida aí, sendo atropelados em atendimento de ocorrências, né? Devido a isso daí. Tá? Agora, hoje, nos acidentes, sem dúvida que tem um suporte maior, né? Hoje nós podemos observar aí que se conta com a própria estrutura das concessionárias de rodovias, né? A própria rodovia que está sobre a circunscrição ali do DR, o Departamento de Estrada de Rodagem. Você tem as UBAs hoje também, que dá um suporte em sinalização, em guincho para remoção. Então, é algo que vem a somar e a reduzir o tempo resposta frente a essas emergências, frente ao atendimento desses sinistros, né? Coisa que lá no passado você não tinha, né? Então você não tinha rodovia concessionada, você não tinha UBA no DR, né? Então era tudo praticamente você que tinha que fazer praticamente tudo, sinalizar o local, você tinha que sinalizar, você tinha que socorrer muitas vezes a vítima, você tinha que registrar a ocorrência. Então era bem mais complicado nesse sentido, né? Sem contar que nessa época o policiamento dificilmente você via uma patrulha com 2 policiais. Ele trabalhava solitário, trabalhava sozinho. Hoje não mais, né? Hoje mudou, hoje você tem pelo menos uma dupla. E naquela época você trabalhava sozinho na viatura. E você tinha que fazer tudo. Era você que fazia tudo. Então, complexo, né? E, como o senhor disse, né? Às vezes está lá naquela rodovia, o senhor deve ter passado por situações em que, às vezes, o rádio não pega, o senhor se depara com uma situação numa rodovia precária, num lugar escuro. O senhor lembra de alguma situação nesse sentido? Várias, né? Não só em sinistro, mas depois de uma chuva forte, queda de árvore, até você acionar, dependendo do local que você se encontrava, a distância do corpo de bombeiros para poder vir dar o apoio para a retirada daquela árvore. Então você tem que contar com a população local, né? Então muitas vezes você acabava tendo o apoio da população ali local ali e acabava com isso você resolvendo o problema, tá? Uma carreta para puxar a árvore, um pessoal com machado para cortar. Então você tinha que usar dos meios ali disponíveis que você tinha ali, de acordo com aquela realidade apresentada, para você resolver o problema, que era você e Deus. Sim. Né? E até esse suporte de outras unidades especializadas para vir te apoiar, a rodovia ficava interditada, né? Apesar de muitas dessas rodovias não ter um fluxo alto, mas acabava tendo o risco aí de um sinistro, alguma coisa nesse sentido.
O senhor lembra de algum acidente ou alguma ocorrência que te marcou, assim, que ficou na memória, uma situação às vezes inusitada, ou alguma coisa que te deixou chateado, ou algum salvamento que foi bacana? Sempre que me perguntam a respeito disso, sempre me reflete uma situação do atendimento de um capotamento com queda e ribanceira na Castelo Branco, aonde quando nós chegamos no local, ouvíamos ali um choro de uma criança, aí conseguimos acessar o local, que era uma ribanceira, aí quando a gente estava chegando próximo do veículo, esse choro cessou. Né? Então, apesar de todas as tentativas ali, a criança acabou vindo a óbito. Uhum. E isso ficou marcado. Então, sempre quando alguém pergunta alguma ocorrência que me marcou, eu já vem automaticamente à mente essa ocorrência. Desse acidente, desse capotamento com queda e ribanceira, aonde nós, descendo para acessar o veículo, ouvíamos ali choro de uma criança, Uhum. de um bebê, tá? E quando nós estávamos já próximo de acessar o veículo, esse choro ele parou. Cessou, né? Aí pegamos o bebê com todo o cuidado possível, nas condições que nós tínhamos ali, né? Foi socorrido, mas infelizmente não acabou vindo a óbito. Ocorrência com criança sempre marca muito, sem dúvida. Nós estamos no mês do Maio, né, amarelo, né, que é um mês de conscientização do trânsito, e aí já convidamos o senhor numa data oportuna, né, para a gente falar. O senhor é especialista em trânsito, dá aulas, né, nesse assunto, e queria falar um pouquinho dessa educação para o trânsito, né, que é um assunto importante. A gente vinha falando que ele acontece muito no mês de maio, por conta dessa data que rememora, né, o trânsito, e em uma outra data, mas que isso poderia ser expandido, né? Então, eu na realidade, Martinho, eu atuo no trânsito já há 35 anos. Tá? Que eu estou trabalhando diretamente com trânsito e transporte de produtos perigosos. Uhum. Né? E nesse período aí eu acabei me aperfeiçoando, fiz, né, uma pós-graduação na área de trânsito, né? Sou bacharel em Direito, e atuando nessa área constante, a gente observa que aquilo que que a gente fala sempre em sala de aula, do trinômio do trânsito, dos 3 E's, né? Eu enfatizo muito isso daí em sala de aula, que é a questão da educação dos envolvidos, de todos os personagens envolvidos no trânsito. Tá? A questão da engenharia, quer dizer, nós termos vias bem planejadas, bem pavimentadas, bem sinalizadas, não é? E a importância, sem dúvida, da fiscalização, do esforço legal. Legal? Mas esses 3 elementos, ao meu ver, e eu digo sempre isso, tem que andar de mão dada. Não é? Então, quando a gente fala de educação para o trânsito, é algo que, sem dúvida alguma, ao meu ver, tinha que ser de forma contínua por parte dos órgãos públicos, e principalmente aqueles ligados ao Sistema Nacional de Trânsito, né? O ano todo. E não tão somente no Maio Amarelo e na Semana Nacional do Trânsito. São datas de referências, onde se enfatiza a educação, com palestras, né, com bloqueios educativos e tudo mais, só que é algo que a gente tem que estar... o cidadão ele tem que estar relembrando esses conceitos constantemente, porque eu digo que o grande problema dessa realidade que vivemos hoje de insegurança no trânsito, com tantos sinistros e vitimando tantas pessoas, é quando a gente entra no hábito do dia a dia. Tá legal? Eu vejo, por exemplo, alguns locais que, né, tem uma praça de balança, de pesagem de veículos. E aquela rodovia de pista simples, ela é sinalizada com linhas duplas contínuas, amarela. Tudo bem, nós sabemos que não podemos ultrapassar. Só que
Se a gente for fazer uma análise crítica disso daí, a gente vai ver que, eu estou chegando ali e não está passando nenhum veículo, qual é o risco iminente a outra pessoa? Só que o problema não é o fato isolado, que eu digo sempre, eu acredito nisso, é o sistêmico. Porque aí eu ultrapasso essa vez, aí na outra vez eu também ultrapasso, e aí chega uma hora que isso entra na rotina, entra no hábito. Uhum. E aí eu vou acabar ultrapassando em qualquer lugar. Então isso daí, essas posturas inadequadas, eu falei de ultrapassagem, mas poderíamos falar de qualquer outra, né? É o que leva realmente o cidadão a se colocar numa situação arriscada no trânsito e acabar muitas vezes se envolvendo em um sinistro, se envolvendo em danos não só materiais, mas principalmente em danos pessoais da pessoa, se ferir, de ficar com sequelas irreversíveis, de vir a óbito, né? Como a gente vê todo dia acontecendo. Tá? Então eu digo que a educação para o trânsito é algo de extrema importância, tanto é importante que o código, dentro dos seus artigos, ele tem um capítulo que fala só da educação do trânsito, Uhum. que até hoje, por questões aí, não foi complementada, regulada e aplicada de maneira bem eficaz, mas não tem outra maneira da gente mudar essa realidade a não ser realmente as pessoas se educarem. E de todas as formas, não só eu como condutor de veículo, mas também eu como pedestre, eu como ciclista, e por aí vai. Porque nós podemos estar como vários personagens na via pública a todo momento. Tá? Agora, o problema é que as pessoas, muitas vezes, elas não têm essa educação para o trânsito e também não buscam a informação. Então, eu vejo uma carência muito grande hoje de informações básicas. Então, em muitos treinamentos que eu estou ministrando, eu verifico alguns questionamentos que eu faço, de questões básicas, coisa que já está em vigor desde que o código foi promulgado em 97, e que a pessoa não sabe. Dá um exemplo. Tá legal? Um exemplo é a questão do artigo 267, que fala da penalidade de advertência por escrito. Não é? Que se você perguntar, eu pergunto hoje para uma sala de aula, praticamente é unânime ninguém saber o que é isso. Uhum. Trata-se de uma penalidade, tem regulamentação, foi alterado algum tempo atrás o texto do artigo 267, mas ele está em pleno vigor, desde a época que ele foi promulgado em 97. Da advertência seria aquela troca da penalidade mais leve pelo... Quando você comete uma infração leve ou infração média, que você não tenha cometido nenhuma outra infração nos últimos 12 meses, você pode solicitar junto ao órgão de trânsito que se aplique a advertência por escrito. Né? E a sociedade, do modo geral, desconhece isso daí. Né? Entre outras várias situações que a gente vê hoje aí. Hoje, por exemplo, andando aqui na cidade, tem veículos hoje que não pode ter bagageiro. Parece uma coisa inofensiva, mas o próprio fabricante, na fabricação do veículo, diz que o veículo não foi fabricado para ter um bagageiro. Uhum. E aí o cara coloca carga em cima, coloca o bagageiro e coloca a carga. E na maioria das vezes, ele desconhece que não pode ter bagageiro. Legal? No caso de qual veículo, por exemplo? Não, são vários veículos, né? Mas um exemplo, o Renault Kwid. Uhum. O Renault Kwid não pode ter bagageiro. O próprio fabricante já proíbe que ele tenha. Né? O da Fiat, o Uno-Way, ele proíbe que tenha bagageiro. Nas motocicletas, por exemplo? As motocicletas têm uma regulamentação sobre isso. Então, ela fala da questão da caixa, dos alforjes, das caixas laterais, né? Da grelha. Então, ela traz uma regulamentação que deve ser seguida ali, que tem as faixas refletivas, que não pode ultrapassar a altura do condutor, né? Então ela traz uma regulamentação. Obviamente que a gente vai encontrar diversos veículos hoje que estão irregulares, né? Porque a maioria dos veículos que nós encontramos hoje em trânsito na via pública
com um dispositivo de carga, eles são veículos registrados na categoria passageiro e não efetivamente como carga. Então, quer dizer, o veículo não foi, ele não saiu de fábrica para aquela finalidade, apesar de você poder, né, a legislação permitir que você faça essa alteração e passa pela inspeção veicular, faça o CSV e altere o documento do veículo, né? Mas a maioria está irregular. Se a gente olhar hoje, por exemplo, aqueles dispositivos que se coloca muito em motocicleta para transportar botijões de gás, está totalmente irregular, né? Não somente pelo Código de Trânsito, mas também pelo Regulamento de Transporte de Produtos Perigosos, que não permite que se transporte produto perigoso em moto. Pode ser transportado em carro lateral, em semi-reboque, mas na motocicleta, obviamente, não. Esse ciclomotor que acabou se popularizando, agora acho que não sei se tem a impressão que se diminuiu um pouco, mas teve uma época que estava bastante, né? Pessoal andando sem placa, sem capacete, e aí também me parece também um pouco desconhecimento da população, ou também se não está nem aí, na questão de circular com isso aí, sem placa, sem capacete, e se o ciclomotor, se ele tem um motor, né, se numa bicicleta que ele faz a força ali, né, ele teria que ter uma placa, o pessoal teria que andar nas regras de trânsito, né? Ele segue toda a regulamentação, né? Na realidade, nós tivemos aí uma alteração do código onde trouxe no anexo 1 dos conceitos e definições a questão do ciclomotor elétrico também, que só tinha o ciclomotor a combustão, trouxe também o elétrico, mas o grande problema disso daí vem da onde? Vem desses veículos que, né, a maioria deles vieram importados como brinquedos, e aí o pessoal começou a revender isso, e como se não precisasse de absolutamente nada. E o mais complicado que eu vejo para a segurança é que o que eu, por exemplo, vejo e frago constantemente em várias cidades, em vários locais, é os extremos utilizando. Ou adolescentes, ou idosos, né? Então, quer dizer, a pessoa ela não... o meu pai já tem idade, não conseguiu se habilitar, está com problema de locomoção, então eu compro um ciclomotor desse e dou para ele poder se deslocar, né? Mas a pessoa se esquece que além das irregularidades apresentadas ao entregar isso daí, a pessoa que está entregando a ele também está cometendo um crime de trânsito, que o artigo 310 fala que confiar, entregar, permitir um veículo à pessoa não habilitada é um crime de trânsito também, sem deixar de lado a questão administrativa, o recolhimento do veículo, as multas. Então, muitas vezes as pessoas acabam se pegando, são surpreendidas ao se falar, não, isso aqui não pode, porque quando foi comprar, talvez não foi informado, orientado corretamente essa pessoa para que ela pudesse realmente ter uma informação fidedigna do que seria aquele tipo de veículo. Até porque tem esse caso que o senhor fala, e aí vamos nas partes práticas. Como que você anda com um veículo que não tem placa, ou seja, você não identifica ele se você precisar identificar num caso de crime, num caso de medida administrativa, enfim. Aí você anda sem capacete, não cumpre as regras de trânsito, a pessoa traz risco, né? Por exemplo, aqui em Rio Preto eu não vejo tanto, mas às vezes eu viajo para outras cidades, eu vejo esse tipo de veículo circulando em pista de caminhada, em calçada, o pessoal anda como se fosse uma bicicleta. E não é. E não né? E tem toda uma regulamentação, mas eu digo mais, né? Não só a questão de ser uma infração de trânsito, mas imagine uma pessoa com um veículo desse, que desenvolve uma velocidade considerada, sem capacete, sofre uma queda. Isso. Ele pode ter lesões aí, né, que vai necessitar de um atendimento especializado, ficar numa UTI, né? E isso tudo a própria sociedade que está arcando com essa situação.
Então não é só pelo fato de ser infração de trânsito, né? Mas muitos desses veículos você vai ver que não tem, né? A pessoa não está usando capacete, o veículo não tem espelhos retrovisores, né? Equipamentos mínimos, básicos ali, não tem as lanternas, tá? Que para identificação, dependendo se estiver trafegando com um veículo desse no local com uma iluminação deficiente, né? Ou na inexistência de iluminação, vai aumentar significativamente o risco de um sinistro, né? De uma pessoa não visualizar e acabar com isso se envolvendo num sinistro de trânsito, né? Então, os desdobramentos disso é muito maior do que propriamente a questão das infrações administrativas, né? Que pode acontecer com essa pessoa, seja ela uma pessoa já idosa, ou seja ela uma adolescente, né? O idoso ele tem os seus reflexos, na maioria das vezes, reduzido, né? É lógico que não pode generalizar, porque cada um, isso aí é de forma individual, mas é uma característica do idoso. Legal? Então, de repente, ele demora mais para identificar algo. E outra, quando ele não é habilitado, ele não conhece regras que são necessárias para um trânsito harmonioso, sem conflitos e sem maiores riscos, né? Da mesma forma, o adolescente. Sim. Né? Que vai trafegar. E o adolescente, já por outro lado, já não vai ser tão moroso assim, ele vai querer andar mais. Isso, e o pessoal cai, né? Uma coisa que a gente tá, às vezes, até postei alguns vídeos lá, já, através da GCM, a gente tentando conscientizar, por exemplo, a questão do sinal identificador, né? Tá caindo muita, o pessoal compra essas motos de sucata, ditas de leilão, que aquilo é para ser vendido as peças, né? E aí ela circula com essa motocicleta e às vezes essa pessoa nem sabe que quando ela for abordada de repente pela polícia ou pela guarda municipal, ela vai responder por crime, né? Que é o que está acontecendo. Sim, o artigo 311 do Código Penal ele foi alterado, então agora ele está muito mais amplo, né? E é isso que está acontecendo hoje. Então, a pessoa que pega um veículo desse, oriundo de leilão, e infelizmente a pessoa credenciada junto ao Detran para aquisição, porque não é qualquer um que pode adquirir, ele acaba não fazendo aquilo que era obrigação dele, que é somente desmanchar o veículo para retirada de peças. E ele revende esse veículo para outro, né? Essa outra pessoa também ela vai estar cometendo esse tipo de crime, que pode responder de forma criminal. E o que se desdobra desse assunto é que às vezes a pessoa fica brava ali, mas não se pode andar com um veículo que não se identifica, ou seja, aquele chassi já está pinado, não existe documentação para aquela moto, aquilo ali pode ser usado, inclusive, para um cometimento de um crime mais grave, para uma fuga e não ser identificado, né? Diversas situações que a própria sociedade vai tomar o prejuízo com aquilo. Sem dúvida. Os veículos, todas as partes de identificação deles são suprimidas, né? Número de motor, número do chassi, só vai ficar os 5 últimos dígitos ali de sequencial de fabricação. Então, vai retirar a placa, né? E aí, às vezes, você vê o veículo, esse tipo de veículo trafegando sem placa, ou se não, placa caseira, uma né? placa caseira, uma placa de acrílico, qualquer outra coisa, para ficar trafegando, né? Mas a pessoa precisa entender, antes de mais nada, da questão dos riscos, né? De estar conduzindo e ter a consciência hoje que não é meramente como antes da alteração do artigo 310, do 311 do Código Penal, que esse tipo de veículo, a única coisa que ia acontecer é ser recolhido novamente. Hoje não, hoje ele está passivo de responder, né? Em tese ele pode responder criminalmente por esse ato. O senhor não acha que não deveria ser vendido esse tipo de veículo inteiro? Já que é para, né? Porque se vende esse veículo, existe essa possibilidade, não seria melhor não se vender dessa forma? Veja bem, existe um credenciamento junto ao Detran dessa empresa que a priori já está demonstrando através da sua razão social, da sua documentação ali, que é para venda de peças. Na realidade é um desvio de conduta que você vai encontrar em diversas situações, diversos setores aí e atividades, infelizmente. E falando em trânsito, né? Porque até a gente já teve um episódio aqui com o GCM Latanzi, quem quiser ver aí do trânsito.
a gente falou muito da questão das mortes no trânsito, o senhor falou bem aqui das sequelas, né? E os números de morte em trânsito é um número de guerra, número que às vezes a pessoa acha, vou entrar no meu veículo, vou sair, é algo muito normal, habitual, como o senhor mesmo disse, e mal sabe ela que os índices são tão altos que eu acho que o trânsito deve matar mais que muita doença, que muito tipo de criminalidade. Então é algo que além de matar, ela traz a sequela. Você pode perder um membro, ficar paraplégico, tetraplégico, ter que depender do sistema de saúde pro resto da vida. Isso é um prejuízo gigantesco. Então às vezes a gente trata o assunto trânsito como se fosse algo muito comum, mas não é bem assim, né? A pessoa, eu já vi diversas pessoas questionarem, peraí, mas se eu não estou usando o cinto de segurança, se acontecer alguma coisa, o problema é meu. Ou a pessoa, eu não estou usando o capacete de segurança, se acontecer alguma coisa, o problema é meu. Uhum. Mas ele está equivocado, porque o problema não é só dele. O problema é dele, da família, dos familiares, das próprias sociedades, de modo geral. Porque eu digo, se você se envolve num sinistro de trânsito com uma moto sem capacete, sem dúvida que você vai ter lesões gravíssimas. Tá? Você pode, como eu já vi, infelizmente, situações aí onde, né, e essa prática habitual da pessoa não ajustar a cinta jugular do capacete, acaba na queda caindo o capacete, a pessoa batendo na cabeça, né? Tem um traumatismo e vai ter toda uma estrutura do poder público, seja ele municipal, estadual, federal, para o atendimento dessa ocorrência, para o encaminhamento dessa pessoa ao serviço de saúde, de exames, internações, UTI, cirurgias, né? Então você vê que o negócio não é tão restrito a trânsito. É que a população, eu vejo que ainda não se deu conta disso. Ela não consegue enxergar ainda o trânsito dessa maneira, de uma forma mais abrangente. E às vezes a pessoa pode até ter que receber um auxílio pro resto da vida, que vai ser pago pelo Estado por conta da... É só isso, né? Eu já vi reportagem na televisão de pessoa que ficou tetraplégica. Tá? Quer dizer, mudou toda a rotina da família. Em condição de sofrimento em decorrência de... Imagina só para a família, a esposa teve que sair do trabalho, teve que mudar toda a estrutura da casa, né? E agora ficar cuidando dessa pessoa que está com essa sequela irreversível. Imagine só o sofrimento dessa família, não só da pessoa numa situação dessa, mas da família, do modo geral, e da sociedade. Né? Então, se a gente parar e analisar em âmbito de país, e nosso país é muito grande em extensão territorial, os números são assustadores. São assustadores na questão de gastos em decorrência de acidentes automobilísticos, né, no modo geral. Mas pode analisar que todos esses acidentes é daquele que eu falei. É a questão do hábito, da rotina. A pessoa torna aquilo rotina na vida dela. Tá? Então, quer dizer, eu tenho uma moto que é um veículo de pequeno porte, que é ágil, aí eu passo em qualquer lugar, e aí qualquer frestinho que tiver ali eu quero passar, mas uma hora não vai dar certo. E aí eu me vejo ali, né, com caída ao solo, com lesões, com problemas que vai trazer sequelas grandes aí, problemas seríssimos para ele, para os familiares, para os próximos dele ali e para a sociedade, de modo geral. O senhor acredita que, voltando à questão da educação do trânsito, para o trânsito, tinha que ser desde a infância, por exemplo? Porque a gente tem algum planejamento, uma visão dessa educação para o trânsito começar talvez, não sei, na infância ou na adolescência e permanecer durante, né, o resto do ano, como o senhor falou, né, não só nessa semana ou no mês, né, porque eu acho assim, de que modo, porque existe um desinteresse. Como o senhor mesmo falou aqui antes da gente começar, você chamar uma audiência pública para falar desse assunto, de repente não vai ter muita aderência, né?
Mas assim, não sei, talvez criar hoje com a internet, influenciadores, ou talvez uma visita numa escola por parte de uma força de segurança, uma coisa mais lúdica. A gente tem que achar um meio de talvez, né, não sei se por colocando entretenimento junto ou algum jeito para essa educação do trânsito permanecer, né? Nós temos vários trabalhos voltados a isso, que acontece de forma, né, talvez não regular, depende muito do gestor público de cada município, né? Mas que a gente vê que surte efeito, que é importante. Aliás, a criança, ela consegue assimilar, ela consegue ser o maior divulgador, né, e fiscalizador dos pais, são as crianças. Né? Eu já participei de campanha, por exemplo, que na época tinha até um exemplo de um talonário, como se fosse um talonário de multas, e que se entregava para a criança depois de uma atividade com ela, mostrando a importância dos pais parar no sinal vermelho, tá? De usar o cinto de segurança, da criança estar num dispositivo de retenção adequado, de não transportar criança menor de 10 anos em motocicletas e motonetas. Né? Então, a forma de atravessar uma via pública pela faixa de pedestre, com aqueles cuidados, né? O fato da criança transitar com uma bicicleta, como que ela deve conduzir essa bicicleta na via pública. Então, sem dúvida alguma, que você passando isso para a criança, ela assimila de tal forma que ela começa a ser um agente fiscalizador dos pais. E ela começa até a dar bronca nos pais quando ele dá um deslize ali com relação a essa postura. Né? Então, tem que começar com as crianças. Eu vejo que não tem outro caminho a não ser começar. É um trabalho de médio e longo prazo. Não é um trabalho que a gente vai conseguir mudar essa realidade de um dia para o outro. Né? Mas precisa começar. Sim. Em algum momento, o pontapé inicial precisa ser dado, para que a gente possa, num futuro não tão distante, a gente ter uma mudança de comportamento e um respeito maior. Como acontece hoje em algumas cidades, né, que o pessoal cita bastante, Brasília, Tangará da Serra, algumas cidades do Paraná, né, Santa Catarina, com relação à faixa de pedestre. Né? Que o pessoal respeita hoje, o pessoal... Só que isso não foi por acaso, não foi do nada. Isso aí também desprendeu uma campanha educativa, efetiva, tá? Fiscalização presente. Porque nós, infelizmente, grande parte da sociedade tem aquela visão, ela não tem consigo a questão de cumprir lei. Ela cumpre o que está sendo cobrado. Se não estiver sendo cobrado, ela não cumpre. Hoje, infelizmente, é assim. Eu já cheguei... É a educação pela fiscalização. Eu já cheguei em cidade, entrei num carro de um amigo para ir almoçar depois de um treinamento, né, durante o treinamento, e eu fui colocar o cinto, ele falou, fica tranquilo, Souza, que aqui ninguém se preocupa com isso não. Mas eu não estou pondo o cinto porque vai alguém fiscalizar ou deixar de fiscalizar. Eu estou pondo o cinto para minha segurança, porque eu acredito na eficácia do equipamento. Né? E eu já vi muita coisa. Sim. Né? Em contrapartida, você vai numa cidade onde há uma fiscalização mais efetiva nesse sentido do cinto, por exemplo, você mal entrou no carro, a pessoa já coloca o cinto que aqui o pessoal está pegando. Né? Então você percebe que fica muito ligado a isso. Aquilo que está sendo cobrado é aquilo que a sociedade, de uma certa forma, ela começa a cumprir. Não por consciência, mas por medo do apenamento, do medo de ser, né, de ser apenada, de ter uma multa, ter pontuação na carteira, coisa nesse sentido. Tá? Mas eu vou te falar uma coisa uma experiência minha com o cinto de segurança. Já falei até acho que em outras situações. Eu já fui um dos que não sempre usou cinto, sabe? E uma vez eu levei uma autuação, né? Foi até da Polícia Rodoviária, acho que estadual, numa alça de acesso. E depois, no trabalho, né? Quando eu estava no trabalho, eu vi um capotamento dentro da cidade. Que às vezes você pensa, o capotamento vai acontecer na rodovia, né? Dentro da cidade a gente anda devagar. Mas não, eu vi um capotamento dentro da cidade.
O carro acho que girou umas 3 vezes, né? Num cruzamento ali, foi acho que perto da Unip ali. E o indivíduo desceu do carro íntegro. E falou, eu tava de cinto de segurança. E aí eu casei, opa, levei uma autuação, não quero levar mais. Com a imagem daquele capotamento, eu nunca mais deixei de usar cinto. Então acho que, pensando numa conscientização, né, porque eu faço parte também do meio da segurança, né, a gente faz parte, eu acho que muito não existe o assunto chato ou o assunto desinteressante, mas a abordagem, né? De repente, em algum momento, você tem que usar uma imagem forte, dramática de um acontecimento, né? Eu já vi, por exemplo, propaganda, a pessoa tá aquela propaganda da pessoa tá com cinto, a hora que a alma vai subir, ela volta, né? Tinha essa abordagem. De repente, uma abordagem divertida, né? Esses dias eu fui numa palestra no Arpron, era para adolescentes, o adolescente é aquele público mais difícil de lidar, mas aí eu comecei a fazer piada e foi muito, muito bem. Então acho que nós temos que planejar a forma que a gente vai atingir o objetivo, né? Também tem isso muito, né? Saber aquele público-alvo que você pretende atingir, qual vai ser a forma de abordagem dele. Porque tem que ser diferente. Cada público, Sim. Nós temos que verificar a forma de abordagem para que realmente a pessoa se identifique mais, que ela consiga introduzir esse público para aquela temática, para que ele possa realmente refletir sobre isso, né? Mas veja bem, você levou uma multa, você viu lá um acidente, mas poxa, será que todo mundo vai ter que levar uma multa, vai ter que ver acidente? Pois né? é. E mesmo assim, muitas pessoas vê o acidente e daqui a pouco continua fazendo, né? Porque essa questão de hábito, como que a gente consegue fazer com que a pessoa se conscientize? Porque o grande problema que eu vejo não é o saber, né? O saber a maioria sabe das proibições. Todo mundo sabe que ultrapassar em linha contínua é proibido. Todo mundo sabe que andar com a moto sem capacete é proibido, né? Que sem usar cinto é proibido, usar o celular, que virou uma pandemia hoje isso, né? É proibido. Todo mundo sabe. Agora, como é que você consegue embutir na cabeça dessa pessoa os riscos para que ela efetivamente... Porque não vai ter um agente de trânsito, de fiscalização para cada condutor. Não. Então, como é que você consegue embutir isso daí? E o agente de trânsito vai ver 1% daquilo que acontece de verdade. Sim, sem dúvida alguma. Como já aconteceu comigo de eu ver uma pessoa em treinamento, ela falar para mim assim, Souza, eu já sou habilitado há 35 anos, né? Eu nunca levei uma multa. E aí eu peguei e brinquei com ela, falei assim, então, para você ver como que o sistema de fiscalização no país é falho, que vai falar que em 35 anos você não cometeu infração. Né? Então, você tem que cometer, às vezes, 100 infrações para você fazer visto uma, né? Tá legal? Então, quer dizer, não vai... Então, precisa realmente da pessoa ela entender aquilo como sendo importante. Tá legal? Senão fica complicado, fica difícil. E o pessoal tem uma reclamação assim forte, né? Quando ninguém gosta de ser multado. Parece que dói mais o bolso que o resto das coisas. E aí, só que a pessoa não entende que aquela fiscalização tem sua importância. Porque muita gente só vai aprender, algumas não aprendem nunca, mas muita gente só vai aprender quando levar essa autuação. E ela só pensa no prejuízo financeiro, mas não pensa que ela estava errado, se ela não tivesse feito daquela forma não ia levar. Mas a pessoa, ela sempre vai ter uma desculpa para aquela conduta dela. Ela sempre vai tentar se justificar de alguma maneira. Isso aí é fato. Você está na fiscalização, você está vendo isso todo dia. Sim. Né? Então, o que precisa realmente é que a pessoa entenda que aquela conduta coloque em risco a integridade dela, né? E dos demais que estão com ela. Como é que... Se eu chegar num pai, numa mãe, cara, e perguntar se essa pessoa ama o filho, ela vai falar que ama, que dá vida pelo filho. Mas ela leva essa criança no carro solta, sem cadeirinha. Ela leva essa criança solta numa motoneta, numa motocicleta para creche, entendeu? Então, quer dizer, ela não consegue visualizar o risco que é essa conduta. Para ela, não tem risco. Então, o grande problema é esse. Como que a gente consegue atingir a sociedade de maneira que ela entenda a importância de cumprir as regras? Porque as regras elas não existem por nada, foi inventada meramente para multar. Ela tem uma história, ela tem um motivo de existir.
né? Mas não se confia muito na inteligência passada, né? Digamos assim, porque tem um filósofo chamado, acho que é Edmund Burke. Ele fala que o indivíduo é tolo, mas a raça é inteligente. Então, se alguém criou essa regra lá atrás, a gente não confia muito no filósofo, no legislador, mas se aquilo ali existiu e alguém criou, é porque tem um motivo, né? Se existe, é porque havia conflito com relação àquilo, Uhum. que havia prejuízo, havia danos para as pessoas, havia. Daí ela foi contemplada, não é? A exemplo que há algumas décadas atrás não tinha dispositivo de retenção de crianças. Uhum. Né? Aí ela veio, houve uma discussão muito grande, porque ela veio através de resolução, entraram com uma ação direta de inconstitucionalidade, e agora ela foi depois disso, ela foi incorporada no texto da lei. Uhum. Né? Então, quer dizer, mas é importante? Sem dúvida que é importante você, a criança tá no dispositivo adequado. Né? Já teve casos, infelizmente, a gente viu um acidente numa rodovia, Uhum. dos pais, infelizmente, falecerem no acidente, e que deixou o carro totalmente destruído, Certo. e a criança ficou intacta, porque estava corretamente no dispositivo de retenção. E aí existe todo um estudo científico que prova que isso funciona, né? Sim, né? Agora, certa vez um conhecido meu chegou em mim e falou para mim, falou assim, mas eu estava olhando lá, cara, R$300 uma cadeirinha, né? Eu olhei, Quanto vale? como eu tenho amizade com a pessoa, eu falei para ele, rapaz, o que eu posso falar para você? Se você acha que o seu filho não vale R$300, o que eu posso falar para você mudar esse conceito seu? Então é muito disso, né? Da pessoa não. Corte. Tô brincando aqui com ela. Não, pode continuar. Entendeu? É muito disso, de você. Da pessoa entender a importância de acautelar, a importância de andar de maneira correta, Uhum. né? Mas tudo, se você parar e analisar, é o hábito, é a rotina do dia a dia. Sim. A gente estava falando ainda nessa esfera da fiscalização, a questão das classes sociais, né? Porque quando se fiscaliza, né, a gente atinge, me parece, né, que é muita classe média ali, né? Então, se você pegar, não podemos generalizar todos, nem de uma nem de outra, mas muitas vezes acontece de você, às vezes, fiscalizar uma pessoa que tem muitas posses, né? E aquela pessoa, isso não vai me afetar muito. E às vezes na classe também mais baixa, eu não vou licenciar mesmo, vou pagar mesmo, não tenho condição dessa multa, e aí fica sempre o meio do bolo sofrendo porque aquela pessoa ali tem que viajar com o carro, tem que andar com o carro, precisa para trabalhar, enfim. Olha, hoje a gente observa, não só nas cidades, como nas rodovias, um aparato muito grande de fiscalização eletrônica. Uhum. Eu não sou contra, tem que haver fiscalização eletrônica. Porém, eu acredito que tem que haver fiscalização in loco também, realmente, para verificar as condições do condutor. Certo. Tá? Mas o problema é que você tem, como eu já vi, uma pessoa numa rodovia onde a velocidade máxima era 90 km por hora, ele passou no radar a 323 por hora. Tá legal? Mas o veículo dele tá no nome de pessoa jurídica. Uhum. Você vai dizer para mim assim, não, tudo bem, então, mas é uma infração gravíssima vezes 3. Tá, mas aí, como ele não indica condutor, ele vai pagar, vai ter a multa NIC, que é 2 vezes o valor da multa. Então, automaticamente vai pagar 3 vezes. Mas pro cara que tem posse, muitas vezes o cara que valor, tem um Porsche, né? Entendeu? O cara que tem... Justamente, era um Porsche. Era um Porsche. Tá? Então, quer dizer, para uma pessoa que tem um carro desse, não vai mudar muito. Tá? Já para aquela pessoa, você vai ter uma quantidade muito grande hoje, se a gente for fazer um levantamento junto ao Detran, uma quantidade muito grande de veículos que estão rodando e que está sem licenciamento. Apesar que eu já vi muito Porsche sem licenciamento também, viu? Também, né? Muito Porsche, BMW. Quando começou com os OCRs, foi feita uma operação na época, na base aqui de Rio Preto, né? E se pegou ali muitos carros com licenciamento atrasado. Tá? E digo para você, a maioria que se pegou ali eram veículos de luxo, novos veículos de luxo, que só tinha sido feito
o registro e o primeiro licenciamento. Eu Depois já passei por isso. não fez mais. Então você tem essa realidade também, né? Principalmente pela questão de fiscalização eletrônica, que não, né? Acaba não abordando. Mas você também vai ter muitas pessoas com carro hoje, que o carro comercialmente ele vale 15 mil, mas ele tem 30, 40 de multa. Então essa pessoa, ela tá já preocupada com a situação do carro? Não tá. Ela vai continuar rodando. E ela vai continuar cometendo infração. Até o momento. E aí o problema maior, eu não falo nem pela questão de licenciamento, que é somente um pagamento de imposto, apesar de ter uma previsão legal. Mas eu falo que a experiência demonstra que aquela pessoa que não faz o licenciamento, ela também ela não faz a manutenção do carro. Ela não regulariza o carro, ela não arruma suspensão, não arruma freio, pneu. Tá? Não é muito longe. Vai no estacionamento aí, um grande estacionamento, do shopping, de algum lugar que você for, e começa a reparar os pneus. Você vai ver um monte de carro com pneu no arame. Então, quer dizer, a pessoa não faz a manutenção da maneira que deveria fazer. Então a gente vai ter esses dois lados da moeda, né? Aquela pessoa que tem impostos e acaba não se preocupando muito, porque o veículo está em nome de pessoa jurídica, é mais difícil de atingi-lo, frente à fiscalização somente, na sua grande maioria, eletrônica, né? E aquele que também está com um carrinho que já está em péssimas condições, não falo pelo tempo, pela idade do carro, mas sim pela questão de manutenção e conservação do carro, e que ele continua rodando aí e vai rodar até no momento que for retirado de circulação. E tem aquele lance meio de a teoria da janela quebrada, né? Que tá se você pensar no cenário... Eu falo demais disso. No cenário de ambiente, eu vou num lugar que tá tudo escuro, tá tudo feio, tá tudo quebrado, então eu faço... E aí serve para esse caso específico, né? Se a pessoa tá ali, o carro dela já perdeu as contas nas multas, não licencia, já não dá manutenção, e aí vai passando uma situação, né? E aquela pessoa ela vai infligir mais, porque se eu passar no radar com alta velocidade, não vai me pegar mesmo. Se eu virar aqui na contramão, eu não vou levar multa mesmo. Então aí alguma coisa vai acumulando com a outra, né? Pode até levar a multa, mas o fato é que como levou a multa, mas não foi abordado, não vai pagar. E vai continuar, vai só aumentando aquilo lá e vai ficar até o dia que, por algum motivo, aquele veículo for abordado, sei lá, por algum motivo. Mas, então, você tem essa problemática, né, de você falar a questão do álcool, né, hoje, uma quantidade enorme de pessoas que são autuadas aí por recusar a se submeter ao teste, por questão de estar efetivamente, fazer o teste e estar efetivamente sob efeito de álcool, né? Deveria, de uma certa forma, a pessoa que... Bom, ela deveria se conscientizar de não beber, se for dirigir, não beber, tá? Mas uma pessoa que já foi pega, a priori você imagina que ela vai se conscientizar. E não é isso na prática que a gente vê. Né? Não é bem isso na prática que a gente vê. A gente vê que as pessoas acabam elas sendo reincidentes nesse tipo de infrações, né? É certo que, como diz um conhecido meu, né? Ele fala, um especialista também em trânsito muito conhecido, que é o Juliver, né? Ele fala sempre que a pessoa tem direito de ser multado corretamente, né? Então eu também acredito que ele tem que ser, a pessoa que comete infração, ele deve ser penalizado, mas penalizado corretamente da forma que a lei estabelece, né? E já teve situações de conseguir o deferimento, né? Trabalho com recurso também, conseguir um deferimento de uma multa de recusa, e daí 4 meses a mesma pessoa vir com outra multa de recusa. Tá legal? Então você vai falar assim, se conscientizou do fato? Não, você vai ver que... Né? Então você tem muito disso também, né? Da falta dessa conscientização. Então você vê pessoas aí que acabam tendo várias autuações nesse sentido aí. E sem dúvida que o álcool ele acaba comprometendo a questão de segurança de trânsito, sem dúvida, isso é incontestável. Né? Se discute muito a questão da dosometria da pena, quer dizer, o cara que tomou um copo, o cara que tomou 2 garrafas, mas um copo para uma determinada pessoa pode não fazer muita diferença. Um copo para outra determinada pessoa pode influenciar muito.
no psíquico dela, né? E aí não tem como avaliar a pessoa de forma individual. A lei não tem como abranger de forma individual a pessoa. Sim. Tá? Mas eu digo para você que além da questão do álcool, né, hoje, que ainda se perdura, um grande problema que a sociedade está vivendo hoje é a questão da distração através do celular. Acho que já até superou o álcool, não? Entendeu? Estudos internacionais demonstram tá, que já superou. Porque é demais, virou uma epidemia, né? Uma pandemia. Você está numa esquina, você passar 10 carros, praticamente os 10 estão no celular. Você entendeu? E aí a pessoa não consegue entender que vai tirar a atenção dela. Aquela atenção de 1 segundo que vai... Não, porque eu digo isso aí sempre no treinamento, isso, né? Porque não é o fato de você ligar uma chave de ignição e sair com o veículo trocando marcha, que não, o problema é as adversidades, aquilo que se apresenta de maneira, né, abrupta ali, que você vai ter que adotar posturas adequadas. E se você estiver distraído, se estiver no celular, vendo algo, ouvindo algo, sem dúvida que o que o teu cérebro está processando vai aumentar o teu tempo de reação. E aí isso aí vai fazer uma grande diferença. São frações de segundo que faz uma grande diferença entre estar ou não envolvido, né, num sinistro, uma situação aí de risco iminente. Estamos chegando ao fim, estamos 1 hora já, passou rapidinho, mas eu queria fazer uma última pergunta informal, né? Porque esse emplacamento, o Mercosul, né, quando mudou aquela placa, olha, nós como fiscalizadores, não sei senhor, mas eu tenho uma dificuldade de enxergar, que lá põe letra em cima de letra e no meio de número. O que o senhor acha desse emplacamento, essa mudança quando teve? Era para estar uniformizando dentro, né, dos países do Mercosul, mas você vê que não foi isso que aconteceu. Tem placas do Mercosul de outros países que estão totalmente diferentes da nossa. Então, quer dizer, não atingiu a finalidade a qual se propõe. Né? Agora, que isso daí, para os agentes de fiscalização, causa um problema, e principalmente para as pessoas, porque eu vejo isso constantemente, pessoas relatando que receberam multas de locais onde nunca foram. Entendeu? E você vai analisar, a maioria vai ser essa questão de fazer uma leitura equivocada porque tem número, tem letra no meio, tem aquela coisa toda. Então, uma letra, um número que você alterar ali, né, vai sair em outro veículo. Se é um veículo que totalmente diferenciado, então, beleza, mas isso não é uma situação dessa. Eu vou te dar um exemplo. Eu já peguei multa do que o cara levou uma multa de faixa refletiva do para-choque traseiro desbotada e uma moto. Né? Então, beleza, aí ficou fácil. Tá bom, ficou fácil. Né? Agora, aí quando essa situação ocorre com um cinto de segurança, com celular, com ultrapassagem, né? Como é que você consegue realmente provar que não era aquela pessoa que estava? Né? Então, isso aí acaba, de certa forma, traz uma dificuldade. Os números, eu vejo isso aí com uma frequência muito grande. Né? De pessoas que relatam aí, e se você for ver, realmente não for. Eu tenho, por exemplo, uma sobrinha minha, que mora numa cidade aqui próxima, que ela tem uma motoneta, ela só usa a motoneta de casa para o serviço, do serviço para casa, só, ela não usa a motoneta para nada mais. E ela levou multa no litoral, entendeu? De tá o condutor e passageiro sem usar de capacete, com as viseiras erguidas, né? Então, é um exemplo prático dessa situação de leitura equivocada. Porque eu falo assim, eu mesmo, eu tenho dificuldade às vezes de enxergar e dependendo, passou mais rápido, tal, não estava num ângulo muito bom. Você já tem uma dificuldade às vezes de fiscalizar, de consultar, pode ser alguma coisa criminal, né? E aí também não tem a cidade que se identifica, porque era ótimo quando você olhava, o cara é daqui de Rio Preto, né? O cara é de fora. Nem isso dá mais para você saber, né? De pronto assim, sem fazer a consulta. A população, do modo geral, ela reclamou bastante disso, né? Porque
gostava de saber daquele veículo lá, da onde que era, ou eu sei que esse carro não é daqui da cidade, mas da onde que é esse carro? Sim. Então hoje já não tem mais essa possibilidade, né? Se fala em mudar novamente, mas ainda é uma discussão. Tem discussões aí que ainda não se chegou a um consenso. Mas foi isso. Obrigado, viu, pela presença aqui no podcast, participação. Foi muito útil, muito, muito bacana o nosso bate-papo. Se o senhor quiser dar um último recado ou mandar um abraço para alguém aí, fica à vontade. Eu agradeço a oportunidade de a gente poder falar um pouquinho, né, sobre trânsito, falar um pouquinho sobre a minha atividade por 30 anos, né, relembrar algumas passagens, algumas situações que ocorreram, né, e dizer que a gente está aí à disposição. Sempre que precisar, estou à disposição. Valeu. Obrigado, pessoal. Agradecer aos nossos colaboradores aqui, a AP Brasil, Armas e Munições, que é a Pegans Clube, nosso clube de tiro, que presenteou aqui o nosso convidado com a caneca. Agradecer a Vototec, que faz as transformações aí em viaturas de guardas municipais. Você que é das guardas municipais da região, entre em contato com a Vototec. Agradecer a Vanessa, que ficou na nossa técnica aqui, ela sempre nos ajudando aqui. O DLG Media, DLG Studio, espaço legal que vocês estão vendo aqui, que aconteceu esse podcast. Não se esqueça de dar aquele joinha, curtir o vídeo e seguir acompanhando o nosso canal. Obrigado e até a próxima.